no bairro Morro da Glória, próximo ao centro da nossa cidade de Juiz de Fora. Nós estamos sob a liderança, debaixo, da proteção, da oração, sendo guardado espiritualmente pelo nosso pastor presidente, pastor Samuel Lopes da Silva. Portanto, você é muito bem-vindo, você que está nos assistindo ao vivo e você também que estará nos assistindo depois a essa gravação. Nós louvamos ao Senhor. Aqui, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, aonde pedimos, Senhor, meu Deus, a tua palavra, o entendimento, o teu Espírito seja derramado, Senhor, meu Pai, sobre este ouvinte que estará ouvindo, Senhor, meu Deus, a tua palavra. Senhor, fala com ele, fala conosco, Senhor, meu Pai, que nós viemos ser, Senhor, instrumento, Senhor, abençoado, Senhor, como porta-voz, Senhor, meu Pai, da tua presença, a qual o Senhor nos chamou para ser embaixador, Senhor, meu Pai, da tua palavra, do teu evangelho, Senhor, meu Deus, levando, Senhor, a palavra da boa nova para alcançar, Senhor, a eternidade, qual é ao céu, aonde o Senhor tem preparado para a tua igreja, aonde estará vencendo a fone, que eu tenho certeza que você tem ela baixada no seu celular. Abra ela aí. Em Provérbios de número 29, nós estaremos lendo o verso 23, que diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aqui são as palavras, do sábio Salomão, aquele homem, que a palavra de Deus nos diz que antes dele não houve alguém mais sábio e nem depois dele também houve nem haverá, porque ele recebeu do Senhor a sabedoria. Nós podemos ser sábios? Claro que podemos ser sábios. A palavra de Deus nos diz que aquele que não tem sabedoria, aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus não duvidando que ele dará, e não lançará em rosto. E aqui o sábio Salomão ele nos fala, nesse verso, a soberba do homem o abaterá. Eu não sei como é que é o seu relacionamento, com as pessoas você se relaciona, se você conhece aquela pessoa que é soberba. Já viu aquela pessoa que às vezes você abre a boca para falar alguma coisa, para explicar, ela já fala e ela diz que domina todo o assunto. São pessoas assim que muitas vezes se tornam insuportáveis. Ou aquela que faz a pergunta e já dá ela responde, porque acha que você não tem capacidade. O soberbo é aquele, pastor Paulo, que ele olha de cima para baixo, achando que todo mundo é inferior a ele. Se nós, homens, não suportamos, imagine Deus. Deus não suporta o soberbo, porque acredito eu que quando ele vê um soberbo, um orgulhoso, um arrogante, ele se lembra logo daquele que ele criou em toda a perfeição. Ele criou perfeito, tanto é que subiu ao seu coração o orgulho e ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis se assentar, aliás, nem no trono de Deus ele quis se assentar. Ele queria colocar o trono acima do trono de Deus. E este ser é hoje o nosso arqui-inimigo. Aquele que é orgulhoso, que não perdeu isso aí, porque é a natureza dele, e ele tenta implantar esse sentimento no coração da humanidade, no coração do homem. Tanto é que ele usou o mesmo artifício lá no Jardim do Éden, quando ele tenta a mulher, dizendo a respeito do comer ou não comer, ou não, o dia que você comer você vai ser igual a Deus. Olha já a semente sendo implantada no coração do homem. E o soberbo, o orgulhoso, ele não, na mente dele, ele não admite que alguém saiba mais do que ele, ou que alguém tenha algo melhor do que ele. E aí a gente vê que isso acaba trazendo para o seu coração uma angústia, e isso naturalmente acontece na vida dele. Ele não pensa, ele vai no automático, e ele faz com que as pessoas acabam se afastando dele, e ninguém gosta, ninguém suporta estar diante de uma pessoa como essa. Aí eu pergunto para você, porque muitas vezes a gente fala assim, soberbo, a gente pensa em alguém, mas a gente tem que começar a pensar em nós mesmos. Será que nós não estamos replicando esse mesmo sentimento?
Será que na nossa vida nós não estamos nos comportando ou sendo soberbos, sendo orgulhosos? Porque ser orgulhoso não é necessário que a pessoa tenha alguma coisa. Porque às vezes a pessoa não tem nada. Quando eu falo de humildade aqui, não está falando do pobre, não. Porque às vezes tem o pobre que é orgulhoso, que é soberbo. Mas também tem aquela pessoa que é rica, que ela é humilde. E ela age, né, com respeito, né, ali, considerando a vida das pessoas, né, tratando com dignidade. Né. Nós temos que ter esse entendimento. E aí, como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento? As pessoas têm prazer em estar contigo, em estar conversando com você, ou as pessoas procuram se afastar? Aí você tem que se analisar. Né? O que será que está acontecendo com a minha vida? Se você está sendo uma pessoa soberba, você está descendo a ladeira. Tá? Pessoas afastando de você. Agora, se você é uma pessoa humilde, você é aquela pessoa que está subindo. O Senhor está abençoando, te honrando grandemente a sua vida. Então nós vemos que o Salomão, ele falou em várias passagens. Eu vou até pedir aqui para, ia pedir lá no 16, 18, mas eu ia deixar o 16, 18 para o senhor, mas para o senhor abrir lá em 11, 2, 18, 12, pastor Paulo. E eu lerei aqui no 26, está mais perto. 26, 11, 2. Verso 12. Pode ler? Pode. O 2 diz assim: Vendo a soberba, verá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, essa passagem diz que vindo a soberba, vem também o quê? A afronta. Porque a soberba, né, a pessoa soberba, ela acaba afrontando a outra pessoa. Mas com humilde, o que vem na vida dele? Vem a honra. Porque o humilde, ele será honrado. Eu pedi para o pastor Paulo ler ali, mas eu vou estar lendo aqui no Provérbios 26, 12, que diz: Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. A pessoa querer ser sábia, ela acha, aos próprios olhos dela, ela acha que ela é sábia. Acho que é sábio. E aí ela quer falar, começa a entrar em assunto que não tem nada a ver, aí acaba se tornando o quê? Uma tola. Então, há mais esperança para uma pessoa, né, digamos assim, neófita, uma pessoa que é tola, do que para essa pessoa que é soberba e se acha sábia. Tem aqui também no 18, o senhor leu o outro, né? 18, 12. O 18, 12 vai dizer o seguinte: Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, é aquilo que a palavra de Deus nos diz, que Deus, ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde, aquele que se humilha. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a pessoa que é arrogante, ela não crescerá em favor diante do homem e principalmente diante de Deus. Ela não vai encontrar o favor, ela vai encontrar oposição, né, na vida dessas pessoas com quais ela está lidando, né, de forma que o orgulho derrubará essa pessoa, mas a humildade lhe trará honra. Então, contrariando a sabedoria inspirada de Salomão, o mundo prega, o mundo ensina que a pessoa tem que se orgulhar. Diferentemente daquilo que nós lemos até agora. O mundo mostra que a pessoa tem que ter a sua autoestima lá no alto. O que interessa é ela ser feliz, né? O que interessa é ela alcançar o objetivo e ter aquilo que ela tem buscado. E aí, isso entra a soberba, da pessoa querer, desde cedo, ser melhor do que a outra. Quantas vezes a gente já viu, né? Crianças pequenas. E às vezes o pessoal acha tão bonito, dizendo, meu pai é mais forte que o seu. O carro do meu pai é melhor do que o seu. Isso já está... O que está ali? Já é a soberba. Está ali, já, desde a mais tenra idade. Né? O ser humano já tem esse vírus latente dentro dela, de querer
ser melhor do que a outra. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? E já aqui para encerrar e passar a minha vez, né? Nós temos que ter um entendimento do que está passando dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus nos diz que o coração é... Capítulo de número 5, verso 6, o verso ou versículo 6 e 7, vai nos dizer o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí ele continua no 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, calma, fique na posição. Toda a história de José foi jogado no poço, foi vendido e foi levado até aonde? Ao Egito, lugar de bonito, lugar que aonde aquelas pessoas chegavam, ficava deslumbrante de ver a beleza daquele lugar. Mas a Bíblia fala que José continuou o mesmo. Foi ali para a casa de Potifar, houve aquela perseguição da mulher, tentando corromper o seu caráter, mas a Bíblia fala que José suportou a chegar ao ponto de ser lançado na prisão. Então o orgulho, a soberba não subiu o seu coração. E ali naquela prisão, ele adquiriu algo de sabedoria. Ele soube lidar com aquelas pessoas que estavam ali presas, condenadas, uns até a morte, como foi o do padeiro, lançado ali naquela prisão. A Bíblia fala que o copeiro e o padeiro teve um sonho. Ele podia inventar, pastor, para ficar bem na situação. Quantas pessoas inventam história para ficar bem com o outro? Eu não vou machucar o senhor, porque o senhor é o pastor da igreja. Eu tenho que falar algo que exalta o Senhor. Mas a Bíblia fala que aquele que é exaltado, ele abate. Então, a gente vê que há muita pessoa sendo abatido por Deus. A Bíblia fala que José revelou, mostrou, ele interpretou aqueles dois sonhos. Um voltou a servir, o outro foi levado aonde? À morte. E naquele que foi servido, lembrou um dia de José. E quando José estava ali e interpretou aquele sonho de Faraó e foi levado ao governo, para estar ali administrando, você que possa ler o capítulo 12, do versículo 29, do capítulo 29 do versículo 12, que fala do governador, Nós podemos trazer para os nossos dias atuais, quando os nossos governantes fica soberbo demais, Provérbio 29, 12. Se o senhor quiser e puder ler aí para nós. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos trazer para os nossos dias atuais, que nós falamos, administração mal sucedida de um governador ou de um prefeito ou até mesmo de um presidente, quando se acha que ele é o dono da razão e o poder está sobre ele. Ele já não... Não é verdade? Tá ali, agora que está começando. Hã? Agora começando a filmar. Mas você não tinha gravado, não? Tinha. Enganei. Oh, Jesus. Só o Senhor é Deus para dar a senhora. Mas vamos continuar o com tempo tá correndo, lá tá Tá gravado. correndo. Não, tudo bem, lá tá gravado. Agora aqui, o verso 3 do capítulo 16 de Provérbios disse: confia no Senhor e nas tuas obras, e teu pensamento será estabelecido. É o que aconteceu aqui aqui aconteceu com
Samuel não foi soberbo. Ele não foi soberbo. Samuel não foi soberbo. Porque se Samuel ungisse Davi, ungisse um rei, o Eliabe, o Eliabe, por exemplo, né? Ele estava fazendo dele. Eu sei. Mas eu sou o profeta. Eu sou o profeta. Deus falou comigo para vir aqui. Eu vim fazer e vou fazer, né? Mas não, Deus fez que ele sentisse, ele se humilhou. Não, eu estou aqui ungindo Davi, não é eu que vim, não é eu que estou ungindo. Quem está ungindo é Deus, é segundo o coração, inclusive é segundo o coração de Deus. Ele não escolheu o rei, foi o próprio Deus que escolheu. Sendo que Deus escolheu a Davi para ser ungido, se Samuel unge outro, ele é soberbo. Eu sei. Eu sou dono de mim, né? Isso traz para nós hoje, quando a gente vê que tem pessoas que têm um dom, né? Exatamente. Uma profecia, e aí Deus usa, e de repente, né, a gente vê que muitas vezes tem muita gente que vem na igreja, ou vai na casa da irmã fulano de tal, do irmão fulano de tal, para receber uma palavra. Aí chega lá, Deus não falou nada. O profeta. E aí o profeta, para não ficar por baixo, que ele não pode perder o status. O status. De homem ou de mulher de Deus. Aí começa a fazer o quê? Aquilo que a gente chama aqui lá fora no mundo, né? De cartear. De jogar coisas genéricas. De querer, já que Deus não quer me usar, eu vou usar Deus. Eu vou aqui, né, lançar uma palavra. Cuidado com isso. Porque é o sentimento do quê? Da soberba. De querer fazer aquilo que Deus não mandou fazer. De querer ser aquilo que Deus não quer que seja. E é interessante, né, que quem estava apresentando os filhos era o pai, Jessé. Mas só que quem apresentou Davi foi quem? Foi Deus. Você que lê mais bonitinho. Leu 13 até o 16 de Tiago. Tiago 4:3. 13. Tiago 4. 13 ao 17. Essa palavra é muito boa, hein? Vai. A falibilidade dos projetos humanos. O 13 diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aqui, se ele agir do jeito dele, ele usou dele. Eu sei que eu vou para tal cidade e vou trabalhar e vou granjar e vou para os Estados Unidos e vou ganhar dinheiro e vou enriquecer, como muitos ficaram, né? Já 2 minutos só, graças a Deus por isso. É fogo por. Mas então, sabendo que a soberba, o homem quer agir de si mesmo. E ele quer ter razão. A razão é dele. A razão é dele. Não quer ficar por baixo. Não quer. Ele, igual você falou, ele quer olhar por cima e agir. Tudo bonitinho. Igual aqui falou no Tiago. Em vez de dizer que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, viveremos. Viveremos. Aí, faremos isso e aquilo outro. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é um assunto que é você que tem que meditar agora, em tudo aquilo que nós falamos, nas palavras, que nós falamos aqui, lendo a palavra do Senhor, para você meditar como é que está a sua vida. Você está caminhando, em humildade, aguardando no Senhor, ou você está fazendo tudo na força do seu braço? Está sendo aquela pessoa maquiavélica,
ajeitando aqui, ajeitando lá, puxando o tapete de um, querendo ser que nem Sansão, né? Sansão. Na força do braço. E sabe, para poder pegar as referências que nós lemos e estar meditando nela, que nós temos que ser como o boi, né? Que rumina. Quando falo do ruminar, o boi durante o dia, o que ele faz? Ele come a grama, à noite, quando ele está ali tranquilo e sossegado, ele vai e vomita aquele que está lá dentro do estômago dele para a boca novamente, para que ele esteja mastigando. E assim também está na palavra do Senhor. Nós temos que ruminar a palavra, voltar depois nela, ler, meditar, porque essa palavra é que nos dá vida. E nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, olha, entrar no céu, eu vejo aí só que a grandeza de Deus. Se nós for voltar, nós já joga fora. Já ele já volta e faz o processo lá e volta de novo. Cada um. Olha, Deus é muita maravilha, né? Daí o pessoal vai falar que é coincidência. Meu Deus do céu. Tudo explodiu e tá aí. Você já pensou? Olha, a cobra não tem pé, diz que tem, né? Eu não sei não. Diz que não tem e vai embora. Barriga. É cega e anda. Que isso, rapaz. Sabia que a cobra é cega? É mistério. E ela vai a melhor nadadora, pela língua, né? E a melhor nadadora que tem. Melhor nadadora. Sim, não tem braço. Não tem braço. Já pensou? Conhece, rapaz, é muito importante. Mas ele tá falando de orgulho, mas tá falando de cobra, de animal. Não, mas é a grandeza de Deus, a grandeza do Criador. Mas ele quer que nós sejamos grandes, sim, mas do tempo certo, da maneira correta. Grande nele, grande em Cristo. Nele, grande em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Em Cristo. Que vencedor. Sem Cristo? Sem Cristo nós estamos subindo. E aí a gente, tem nada a ver, mas já que ele tá falando da grandeza de Deus, aí a gente vê, né? Se a gente tirar o peixe da água, ele morre. Morre por quê? Porque ele foi criado para lá. Para lá. Tem que estar ali. O oxigênio dele tira de lá. De lá. Se tirar a árvore da terra, ela morre. Por quê? O nutriente ela tira da onde? Da terra. Se tirar o homem de Deus? De Deus. E se jogar o homem na água? Morre afogado. Não, é uma perfeição. Então, é uma perfeição tão grande. Nós temos que estar em Deus e Deus está em nós. Se vós estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, Jesus fala naquele contexto da videira verdadeira. Nós temos que estar nele para receber dele a seiva, receber a vida, receber o nutriente. E a palavra de Deus nos fala que nós seremos como uma fonte. Queremos jorrar água para a vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Pastor Paulo, quer falar alguma coisa? É só falar para os irmãos. Não seja soberbo, duas águas, né? Na mesma fonte. Na mesma fonte. Água doce e água salgada. Ah, não. Aqui na igreja tem que ser uma só. Aí depois lá fora, no trabalho, na faculdade, na escola, outra água. Que negócio é isso? É uma só. Não pode. O que é? Pode. Agora é crente, como é que chama? Duas personalidades? Bipolar. Bipolar? Não tem isso não, tá? Duplo. Lá no céu não vai ter isso. Não, no inferno tem. No céu não vai ter isso. Lá no céu é uma só. Amanhã nós teremos o quê? Em Juiz de Fora? Amanhã, se Deus quiser, amanhã nós temos a nossa cruzada. Não vai ter a nossa consagração aqui pela manhã. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, a partir das 9 horas da manhã, no centro de Juiz de Fora, estará ali a Igreja Assembleia de Deus Missões, fazendo um grande evangelismo, Juiz de Fora para Cristo. Você que está na mediação, né, na região, quiser participar, mas eu sou de outro ministério, eu posso? Pode, porque lá no céu é um povo só. Nesta hora maravilhosa, a qual o Senhor tem nos dado essa oportunidade maravilhosa, Deus, de estar aqui, mais uma vez transmitindo essa palavra santa e poderosa, Senhor, para os corações. Toma inteiramente em tuas mãos e a tua palavra cumpre em nossas vidas. Sim. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do nosso Senhor e Espírito Santo esteja sobre ti, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus te abençoe. E é fogo puro!